Estamos reiniciando os trabalhos da casa, recomeçamos ontem as sessões, hoje começam as nossas sessões deliberativas. Vamos ter temas importantes para discutir. A responsabilidade desse Parlamento, do Congresso Nacional, é muito grande para com o país e eu espero sinceramente que o Congresso, o Senado da República, esteja à altura dessa responsabilidade, dando as respostas que nós precisamos, votando as matérias que são necessárias para que a gente tenha o equilíbrio econômico-financeiro e, sobretudo, retome o nosso desenvolvimento econômico. E é sobre economia que eu gostaria de falar um pouco aqui, a economia que eu tenho visto no cotidiano. Quando nós terminamos aqui a nossa sessão legislativa e saímos de recesso para voltar agora, os debates aqui sempre estavam muito acalorados, com críticas muito ferrenhas ao momento da economia brasileira, dizendo que nós estávamos num pior dos momentos. Lembro até aqui de um debate que fiz com o senador Aloísio Nunes, em que ele dizia que o Brasil estava numa situação realmente muito ruim da economia, estava quebrado, com dificuldades, e eu dizia a ele, olha, tenho lido algumas matérias de jornais que estão atestando ao contrário de alguns setores do que Vossa Excelência está falando. E falava para ele sobre investimentos estrangeiros, falava para ele sobre desenvolvimento na área da agricultura, trocávamos essas ideias. E eu queria contar aqui um fato muito interessante que aconteceu comigo nesse recesso, e que eu acho que ilustra bem a situação que nós estamos vivendo e a necessidade de nós termos um olhar diferenciado para esse momento. Eu estava numa farmácia aqui em Brasília, no domingo, fui fazer compra e encontrei um conhecido que trabalhou comigo na Câmara dos Deputados, quando eu trabalhava lá, que o Paulo Bernardo era deputado federal. E ele me encontrou, me cumprimentou, perguntei como é que ele estava, ele disse que estava bem, mas que ele estava muito preocupado com o momento do país, que estava tudo muito ruim, que o Brasil realmente, e ele trabalha na área de orçamento, que o Brasil realmente estava indo por um caminho extremamente perigoso, que a nossa economia estava ruim. Enfim, ele pintou o caos e terminou dizendo assim, eu tenho cidadania espanhola e vou para a Espanha. Eu devo ter feito uma cara muito estarrecida, porque ele disse assim, para a Espanha sim, porque lá eles já tiraram o nariz para fora. Aí eu virei para ele e disse assim, mas eu nunca soube que nós tivemos com o nariz para dentro ou tampado aqui no Brasil, porque os índices de desemprego que a Espanha apresentou ao mundo de 40% entre a juventude e de mais de 20% na sua população economicamente ativa, nós não chegamos e não chegaremos a ter no Brasil. Então, pelo que me consta, o Brasil soube enfrentar a crise internacional que iniciou lá em 2008, com a quebra do Lehman Brothers, com o sistema financeiro americano, muito melhor que a Espanha. Podemos ter gasto mais recursos do orçamento, ter investido mais em programas sociais, ter feito gastos maiores, talvez, que os recomendáveis, mas nós seguramos as pontas aqui. Não passamos pelo que a Espanha passou. A Espanha colocou as pessoas para fora de casa. Quem não conseguia pagar a sua casa, seu financiamento, o banco chegava lá e colocava para fora. Nós não tivemos nenhuma situação dessa. Eu disse assim para ele, nós não estamos com o nariz tampado para que você me diga uma coisa dessa. Aí ele continuou insistindo, não, mas nós estamos em crise sim. Você veja o setor da construção civil. Eu tenho um filho que é engenheiro e uma filha que também trabalha nessa área, no setor de construção. E me preocupo com eles. Aí eu disse assim, olha, o que eu saiba, o setor da construção civil, o setor da engenharia não está em crise. Eu não tenho aqui, mas não tenho nenhum dado de que nós tenhamos problema com desemprego na área de engenharia. Ele disse, agora não, mas podemos ter no futuro, porque o Brasil não tem infraestrutura, a Espanha tem. Eu digo, mais um motivo para nós pensarmos diferente. Como nós não temos infraestrutura, nós vamos precisar de muitos engenheiros. E disse para ele, olha, eu coordenei na Casa Civil o plano de investimento em logística. Nós tínhamos dificuldade de ter engenheiro para fazer projeto básico, para poder licitar concessão no país. E não sei se você sabe, a presidenta acabou de lançar o plano de investimento em logística 2, exatamente para que a gente tenha investimento em infraestrutura. Então, o senhor pode ficar muito tranquilo que não faltará emprego para os seus filhos nos próximos anos. Nós vamos, sim, precisar de profissionais da área de engenharia. Aliás, a presidenta vai lançar o Minha Casa Minha Vida 3.
3 milhões de habitação popular, de habitações populares que vão ter que ser feitas. Isso responde a quem precisa de habitação e, sobretudo, responde ao mercado da construção civil. Eu estou contando isso porque, às vezes, a gente passa a fazer uma avaliação da nossa realidade, nem sempre pelo que nós estamos vivendo, mas muitas vezes pelo que os outros comentam, e muitas vezes induzidos por notícias negativas. Se nós ligarmos a televisão hoje, todos os telejornais, indistintamente, trazem um monte de notícia negativa e poucas notícias positivas. O que eu quero dizer com isso? Você liga o jornal, dá a impressão que você está no pior país, que vai acabar a economia brasileira, que nós não vamos mais ter emprego, que nós não temos mais condições de ter desenvolvimento econômico, que nós não vamos mais ter programas sociais. Aí você vai andar no país, e eu fiz isso muito no recesso agora no interior do meu estado, não é isso que a gente encontra. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos dificuldade econômica, que aumentou o nosso índice de desemprego, que aumentou a inflação, que você vai no mercado e vê que as coisas estão mais caras, que o valor do crédito aumentou. Claro, nós estamos com dificuldade, aumentou o preço da luz, mas daí a dizer, senhor presidente, que nós estamos na maior crise financeira e econômica dos últimos tempos, que tudo é pior dos últimos 12 anos, dos últimos 15 anos, espera aí. Isso é uma avaliação política em cima de uma dificuldade econômica, e isso pode gerar crise. Então, eu escrevi um artigo sobre isso e publiquei no meu Face, publiquei num blog do Paraná, e um comentarista do Facebook disse assim, lembra a ministra quando diziam, me chamou de ministra, lembra a ministra quando diziam, imagina na Copa? Agora, quando é para dar uma notícia boa na economia, porque falam tanto que nós temos uma crise, falam apesar da crise. Aí eu fiquei pensando, digo, é verdade. Eu fui ministra-chefe da Casa Civil no momento em que a gente preparava a Copa do Mundo. Nós tínhamos lá o grupo que cuidava da área de segurança, o grupo que cuidava da área de infraestrutura, o grupo que acompanhava os estádios. Nós tínhamos isso muito bem organizado. Mas todas as matérias de jornais que você pegava sobre Copa é que a Copa ia dar errado no Brasil. É que nós não tínhamos condições de fazer a Copa, que nós éramos incompetentes, incapazes, que a Copa não ia sair. E quando a gente via, às vezes, um aeroporto cheio, o pessoal dizia, imagina na Copa. Quando você via um problema de segurança, imagina na Copa. Isso permeou o discurso antes da Copa. Bom, veio a Copa. E nós fizemos uma das melhores Copas do mundo dos últimos tempos. Elogiadíssima internacionalmente, conseguimos ter uma boa segurança, os estádios estavam prontos, a infraestrutura, a rede hoteleira, a receptividade brasileira. O Brasil deu um show na Copa do Mundo. Aí depois vieram questionar a questão dos valores, a questão do padrão FIFA, mas o fato é que o Imagina na Copa não se realizou. Agora nós estamos no apesar da crise. E esse apesar da crise tem me incomodado, porque as pessoas não estão conseguindo olhar a realidade para saber distinguir o que é um problema, uma dificuldade econômica que nós temos, e que ela é conjuntural, do que é efetivamente uma crise estrutural na nossa economia. Porque crise nós já tivemos. Quem não lembra do momento em que nós tivemos a retirada do dinheiro da poupança? Quem não lembra da crise de desemprego que chegava a 13%? Quem não lembra de crise onde as pessoas não tinham o que comer? Que nós tínhamos 30 milhões de pessoas no desemprego. Quem não lembra disso? Isso era crise. Nós devíamos para o Fundo Monetário Internacional, andávamos de pires na mão, não tínhamos reservas externas, não tínhamos um colchão de proteção social. Aquilo era crise. Hoje não. Hoje nós temos dificuldades econômicas, mas nós temos respostas e saídas para a nossa economia. E aí, em razão dessas críticas todas e do debate que se deu a respeito desse tema, na rede social, eu pedi a assessoria do meu gabinete para fazer as notícias, fazer um levantamento na imprensa escrita de notícias que pudessem nos falar um pouco de questões positivas da economia. Eu achei até que iam ser poucas notícias. É bem verdade que todas estavam escondidas, ou seja, o espaço nobre dos jornais não era para elas. O espaço nobre dos jornais eram para as notícias ruins, crises. Mas essas notícias nós fizemos a discussão
Esse é o relógio novo. Obrigada, senhor presidente. Mas essas notícias existiram, e eu quero dar alguns exemplos, e mesmo assim elas vinham com apesar da crise. Então começa assim: apesar da crise financeira, como seguir realizando investimentos no Brasil? Economia criativa, setor cresce, salários também. Vale volta ao lucro depois de 3 trimestres no vermelho. Apesar da crise, investidores garantem portos no Estado. Em sua primeira edição, Fenim Fashion Rio movimenta mercado da moda em tempos de crise. Supermercados ignoram a crise e abrem 8 mil vagas. Embraer registra lucro líquido de 405 milhões de reais. Lucro líquido da Ambev cresce 27% no trimestre. Após 3 trimestres seguidos de perda, Vale lucra mais. Lucro do Santander no Brasil sobe 1 bilhão e 600 milhões. Apesar da crise, lucro do Bradesco cresce. Toyota busca 500 trabalhadores para fábricas. BRF, Renner e Magazine Luiza têm lucro no segundo trimestre. Brasília registra crescimento na construção civil, gerando 11 mil empregos em junho. Audi do Brasil bate recorde. WEG tem mais um trimestre com balanço positivo. Cielo lucra 869 milhões. Grupo anuncia mais 11 concessionárias no Espírito Santo. Toyota, Jeep, Land Rover, Mercedes e Lexus. GM investirá 6,5 bilhões. 10 anos depois, Dunkin' Donuts volta ao Brasil. 11 cidades que estão gerando empregos apesar da crise. Brasil atinge metas do milênio em redução de pobreza. Desemprego no Brasil e na Europa. Aonde está a verdadeira crise? E aí por diante. Aliás, a última notícia que nós tivemos é que os investimentos estrangeiros cresceram no Brasil. Ora, um país em crise profunda e estrutural não traz investimentos estrangeiros. Não traz. Ontem, a manchete do Valor Econômico era de que as empresas, apesar da crise, estavam crescendo em receita de 2 dígitos. Portanto, senhores senadores e senhoras senadoras, o que eu quero problematizar e pontuar nesse Senado, nessa tribuna e debater, é exatamente sobre a forma em que estamos avaliando o nosso país. Nós não estamos numa crise estrutural, nós estamos passando um momento de dificuldade. Agora, se nós persistirmos no pessimismo, se o Congresso Nacional não dá base e apoio para que o governo faça as medidas necessárias para que a gente enfrente esse momento, se nós não tivermos o entusiasmo para investir, para consumir e ficarmos com o discurso de paralisia, aí nós vamos entrar na crise. É aquela velha máxima: se você quer que um banco quebre, diga que ele está quebrado. Porque todos... Portanto, o que eu faço um apelo a esse Congresso, a esse Senado que vota do recesso, é que tenhamos responsabilidade com o país. O que nós votarmos aqui, achando que vamos votar, ou setores achando que vão votar, para ser contrários à presidenta, para ser contrários ao PT, para ser contrários ao governo que está aí, nós vamos votar sendo contrários ao Brasil. Nós temos um país que venceu desafios enormes e tenho certeza que nós vamos vencer os desafios que temos agora. Portanto, que o apesar da crise que está sendo divulgado como imagina na Copa, não passe disso. Não passe de um jargão negativo que a história vai mostrar exatamente o seu tamanho. Mas, para isso, precisa de nós, dos agentes políticos, dos senadores, dos deputados, dos dirigentes desse país. É o otimismo, a esperança e... É o otimismo, a esperança, mas principalmente a responsabilidade com o futuro brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente.